E que alegria a gente poder receber aqui as relíquias dos beatos, o casal, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Na oração que nós rezamos a eles, a oração diz aqui uma coisa muito bonita, não é? Deus de amor eterno, aos bem-aventurados cônjuges, marido e mulher. A santidade não é só para os padres, para os monges, para os eremitas, é também para os casais, cônjuges. Luiz Martin e Zélia Guerin, nos doastes um dom e exemplo de santidade vivida no matrimônio. Exemplo de santidade de vida vivida no matrimônio. Em meio às responsabilidades, em meio às provações, às dificuldades da vida, eles conservaram a fé e a esperança. Não perderam a fé. No meio das dificuldades, no meio das provações, não perderam a esperança e a fé. Educaram os filhos em um caminho para a santidade. Educaram tão bem que as suas filhas foram para o mosteiro, para o Carmelo de Lisieux, na França. Santa Teresinha e as suas irmãs, é muito interessante esta família, que as intercessões e exemplos deles possam sustentar as famílias na sua vida cristã e ajudar a todos nós a percorrer o caminho verdadeiro da santidade. Senhor, se for da tua vontade, digna-te conceder-me a graça que te peço agora, por intercessão deles. Peça a você agora a graça que você quer pedir a Deus por intercessão, né, dos pais de Santa Teresinha. Especialmente uma graça para a sua família, a salvação de todos, a união da família, que não haja discórdias, que não haja desentendimentos, que não haja invejas, divisões, também que não falte o pão de cada dia em cada família. E inscrevê-los entre o número dos santos na tua igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que bom, gente, nesse dia em que nós aqui meditamos sobre a família, santuário da vida. Família, como eu contava a vocês ontem, patrimônio da humanidade, como disse o Papa João Paulo II. Que bom a gente receber aqui esse casal beato, de beatos, que sem dúvida se torna para a nossa vida atual como que verdadeiros patronos da família. Ontem eu conversava um pouco, meditava um pouco com vocês na primeira dimensão da vida do casal, da vida da família, que é o crescei. Deus disse para o casal dois verbos, dois mandamentos: crescei e multiplicai. Falamos ontem do crescei, da vida do casal. Eu queria falar hoje um pouco da outra dimensão da vida da família, o multiplicai. Eu não sei se vocês já perceberam como Deus faz a vida se multiplicar. Não é só a nossa vida humana, é a vida das flores, é a vida dos animais, tudo se multiplica. Um dia eu fui visitar minha filha, que morava em Campinas, aqui, a uns 250 quilômetros daqui. A minha filha fazia medicina lá em Campinas. E eu fui um final de semana visitá-la. E ela morava num prédio, não sei, 8º, 7º andar, não sei, mais ou menos assim. E ela me chamou e disse: pai, vinha ver uma coisa aqui na janela. Quando nós chegamos perto da janela, tinha uma pombinha do lado de fora da janela, chocando uns ovinhos, nas alturas de um prédio.
a vida. Como Deus multiplica a vida. É impressionante, porque Ele é a vida, toda a vida depende de Deus. E a vida mais importante que tem é a vida humana, porque só a vida humana, como nós refletíamos ontem, é imagem e semelhança de Deus. Eu dizia ontem, não é? Que o Pai Celeste quer ver o rosto de Cristo reproduzido no rosto de cada um de nós. Esse é o desejo de Deus, porque Cristo é o primogênito de toda a criação. E São Paulo diz na carta aos Romanos, Romanos 8, 29, que Deus nos destinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ora, se Deus multiplica então a vida vegetal, animal, a vida dos peixes, das aves, quanto mais, gente, Deus quer ver a vida humana multiplicada. Deus quer ver a vida humana multiplicada. A vida humana é uma bênção. Quando a gente abre o Salmo 126, o Salmo que fala disso, o Salmo da família, né? O Salmo 126 diz assim, vede, versículo 3, vede, os filhos são um dom de Deus. Dom quer dizer presente, graça, bênção. Os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa, o fruto das entranhas. É uma recompensa. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu a sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos na porta da cidade. Interessante o salmista dizer que os filhos somos como as flechas na mão do guerreiro. E ele diz, feliz aquele que assim encheu a sua aljava. O que é aljava? Aljava é aquela mochila, aquela bolsa que o guerreiro enche de flechas. E ele tira as flechas aqui e põe no arco. Quando esse livro foi escrito, não havia armas de fogo, só havia armas brancas, flechas e coisas desse tipo. Então o salmista está dizendo, o filho para o pai, para a família, para a mãe, são como as flechas na mão do guerreiro. Um guerreiro sem flecha não vale nada. Um guerreiro sem flecha está indefeso. Um guerreiro sem arco e flecha, ele facilmente é vencido. Então o salmista compara os filhos que a gente adquire na juventude, quando a gente logo que se casa e temos filhos na juventude, o salmista compara com as flechas na mão do guerreiro. E ele diz, não será confundido quando for julgado na frente da cidade. Ou seja, os filhos vão ser a proteção da família, dos pais e etc. Eu quero enfatizar isso, gente, porque hoje caiu sobre todos nós, e eu não quero aqui culpar ninguém, porque todo mundo está contaminado por uma heresia que se chama controle da natalidade. Não um controle justo, há um controle justo, necessário, mas há um controle injusto, que está acabando com a humanidade. Há 25 anos atrás, ou 30 anos atrás, eu li uma reportagem na revista Veja, naquelas páginas amarelas, de um historiador francês chamado Pierre Choni. Dr. Pierre Choni, catedrático da Universidade de Sorbonne, na França,
há 30 anos atrás, Dr. Pierre Choni já dizia que o mundo entrou num inverno demográfico. Inverno demográfico quer dizer, não nasce mais filhos. E ele disse, na França, já se constrói mais caixões de defuntos, ataúdes, do que berços. Ou seja, já morre mais gente do que nasce. Então o que vai acontecendo com um país desse? Um país desse vai morrendo, que a população vai acabando. O mandamento de Deus, multiplicai, está sendo pisado pelos homens. Não sei se sabem, mas para que um país mantenha a sua população, o país tem que ter uma média de 2,1 filhos por casal, 2,1 filhos por mulher. Por quê? Porque quando morre o casal, se o casal deixou 2 filhos, então continua a população. Por que é 2,1? 2,1 por causa daqueles que não se casam e não têm filhos, os padres, os religiosos, os solteiros que não têm filhos. Quantos países na Europa existe hoje que tem o índice de natalidade de 2,1 filhos por mulher? Quantos? Dos 37 mais ou menos países da Europa, quantos tem 2,1 filhos por mulher? Nenhum. Nenhum. E o nosso Brasil já está com 1,7. 1,7. O que significa isso? Que o nosso Brasil também já está morrendo. Nós não sentimos ainda o cheiro dessa morte, mas daqui a pouco vamos começar a sentir. Porque isso repercute na previdência social, isso repercute em muitos lugares. Nós não sentimos ainda. Os governantes da Europa estão angustiados para fazer com que os casais tenham mais filhos e não conseguem. Não conseguem. Os governos estão dando 1 ano de licença prêmio para a mulher que tiver o 3º filho na Europa, ficando em casa um ano inteiro, recebendo salário, sem trabalhar, e a população não aumenta. Eu vi na Itália, nos postes de luz, cartazes, estimulando os casais a terem filhos. O Japão, que tem 16 vezes mais densidade demográfica do que o Brasil, o Japão está fazendo campanha pesada para aumentar a natalidade. E não consegue. Por que não consegue? Porque há um egoísmo mórbido que tomou conta dos corações dos casais. Filho não. Filho aborrece. Filho gasta. Filho tira a liberdade da gente. Filho não. Eu quero dizer a vocês que isso para nós católicos, isso é uma grande heresia. Não é o que a nossa igreja ensina. A igreja ensina o que está na Bíblia. Os filhos são um dom de Deus. O catecismo da igreja católica diz assim: o filho é o dom mais excelente do matrimônio. Os filhos são os dons mais excelentes do matrimônio. O catecismo não fala assim: o dom mais excelente do matrimônio é o seu carro novo. O dom mais excelente do matrimônio é a sua vida sexual prazerosa. Não. O catecismo diz: o dom mais excelente, o primeiro, lá no alto, mais excelente, são os filhos. O que a igreja nos ensina? A igreja ensina a paternidade responsável. O que quer dizer isso, paternidade responsável? É muito simples de entender. A igreja diz assim: o casal, como o filho é uma bênção,
o casal deve ter todos os filhos que puder criar. Todos os filhos que puder criar. Ah, eu só posso ter 2, então você para em 2. Ah, eu posso ter 10, então não pare no 9, pare no 10º. Agora tem uma coisa, a igreja não quer que o critério de decisão, o critério seja o egoísmo, seja o comodismo, seja o medo, seja a falta de fé. Eu quero dizer a vocês que essa reflexão que eu estou fazendo não é para colocar dor de consciência em ninguém, por favor. Não quero provocar remorso, não quero provocar, não. Eu quero refletir com vocês uma situação real do mundo, e que a única instituição que tem coragem de enfrentar é a Igreja Católica. A Igreja Católica é a única instituição que eu conheço que tem coragem de dizer: os casais devem ter todos os filhos que puder criar. Se você ganha muito bem, você então pode ter 10 filhos, tenha 10. Se você não pode, só pode ter 1, pode ter 2, tenha 1, tenha 2. Entende? Ninguém sinta aqui remorso, nem dor no coração do que eu vou falar. Eu estou refletindo numa realidade do mundo, que eu gostaria que vocês pensassem comigo. Há muitas mentiras sendo espalhadas hoje no mundo, e que contaminaram também a nós católicos. Quais são essas mentiras? Vamos lá. Ah, falta alimento no mundo. Falta alimento no mundo. Não pode botar mais gente no mundo porque falta alimento. É uma mentira deslavada. A revista Veja, do dia 18 de maio de 2011, publicou a seguinte notícia: que no mundo, prestem atenção nesses dados, no mundo há um desperdício de 1,3 bilhões de toneladas de alimento por ano. O equivalente a 1/3 da produção de alimentos no mundo. É jogado fora, é perdido, de muitas formas. E que forma? Muitos alimentos nem se colhe, porque às vezes não compensa colher, então o produtor deixa perder na própria lavoura. Às vezes não colhe porque não tem armazém suficiente para estocar. Às vezes não colhe porque não tem transporte, não tem ferrovia, não tem rodovia, então deixa perder, porque nem compensa colher. Daquilo que é colhido, muito vai para os supermercados, para os CEAGESPs, e muito alimento se perde aí. Dali vai para os supermercados e muita coisa se perde nos supermercados. Resultado: 1,3 bilhões de toneladas, ou seja, 1,3 trilhões de quilos. Gente, isso dava para alimentar toda a população da terra. Eu fiz um cálculo, 1,3, você que é matemático pode me acompanhar rapidamente. O matemático sabe fazer conta. 1,3 trilhões de toneladas. Se você dividir pela população da terra, que são 7 bilhões de pessoas, você vai dividir 10 elevado à 12ª potência, que são os trilhões, por 10 elevado à 9ª potência, que são os bilhões. Então você vai chegar em 10 à 3ª potência, que dá a ordem de 1000. Então nós teríamos aí, meus irmãos, 1000 quilos de alimento para cada pessoa da terra o ano inteiro. É uma mentira satânica dizer que no mundo falta alimento. É uma blasfêmia contra Deus. É como se nós olhássemos para Deus e nós disséssemos: Deus é injusto,
Deus não dá o pão de cada dia para o homem. Não faça isso. Não blasfeme contra Deus. Qualquer pedacinho de horta no seu quintal, você colhe alguma coisa. Deus faz a semente germinar. Nós é que não sabemos distribuir esse alimento para todos. Se existe fome no mundo, meus irmãos, não é culpa de Deus, é nossa. É nossa, de nós homens, de nós governantes, de nós produtores, que não distribuímos isso adequadamente. Não aceitem essa mentira de que no mundo falta alimento. Mentira, deslavada. Os entendidos disso dizem que depois que aconteceu no mundo a Revolução Verde, a revolução da biotecnologia, da engenharia genética, o mundo quadruplicou a produção de alimentos. Eu vou explicar, você vai entender. 1 hectare de terra, que dava, vamos chutar, 40 sacas de café, há 40 anos atrás, esse mesmo hectare de terra, com as novas mudas, melhoradas geneticamente, com a fertilização melhorada, esse mesmo hectare de terra produz 4 vezes mais sacas de café, no mesmo pedaço de terra. Quando eu era menino, meu pai tinha um pequeno sítio. Quando uma vaca do meu pai dava 10 litros de leite por dia, meu pai quase perdia o sono de alegria. Hoje, se uma vaca não der 30 litros de leite por dia, ela vai para o gancho, ela vai para o açougue, porque a vaca boa hoje dá 40 litros de leite por dia. Esses dias eu lia uma reportagem de agropecuária. Uma vaca no Canadá fica dentro de uma cabaninha com ar condicionado, ração balanceada, porque a vaca dá 50 litros de leite por dia. Meus irmãos, Deus abarrotou o mundo de alimento. Quando eu era menino e ficava doente, com diarreia, eu gostava por causa de uma coisa, sabe? Porque eu comia maçã. Era a única vez na vida que eu comia maçã, é quando eu tinha diarreia. A minha mãe pegava os trocadinhos e ela comprava uma maçã argentina que vinha embrulhada num papelzinho todo de seda, porque aquilo custava uma nota. Hoje eu vou na feira e eu vejo lá, eu vejo maçã até no chão. E vem dizer para mim que falta alimento? Não falta alimento no mundo. Outra coisa que querem dizer, no mundo tem muita gente. No mundo tem muita gente, não cabe mais gente no mundo. Outra mentira deslavada. Como se Deus tivesse feito a terra muito pequena. Os demógrafos sérios, a demografia é a ciência que analisa a quantidade de gente no mundo e a sua vida. Os demógrafos sérios estão cansados de dizer que a terra está vazia. E eu vou provar para você que a terra está vazia. É muito simples. Eu pego um avião aqui em São Paulo e vou lá para o Nordeste, vou lá para o Amazonas pregar, e eu olho pela janela do avião durante 3 horas, e o que eu vejo lá embaixo? Verde, 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 verde. De vez em quando uma cidadezinha deste tamaninho. O Brasil é vazio. Só tem gente no Brasil no litoral. No litoral. São Paulo, Rio, Santa Catarina, Recife, Pernambuco, Fortaleza. O litoral nosso é extremamente denso. Mas quando você vai para dentro do Brasil, é um vazio total. Eu não quero aqui ficar chutando, não. Eu quero dar dados para vocês.
Porque a minha cabeça é uma cabeça de cientista, de pesquisador. Eu fiz doutorado em física. Eu não fiz maracutaia em qualquer escola, não. Eu gosto de números. Eu gosto de dados. Eu gosto de fatos, porque contra fato não tem argumento. Não adianta espernear quando eu te dou um dado. Então vamos aos dados. Você sabe o que é 1 quilômetro quadrado? 1 quilômetro quadrado é um pedaço de terra que tem 1 quilômetro, 1 quilômetro, 1 quilômetro e 1 quilômetro. 1000 metros, 1000 metros, 1000 metros e 1000 metros. Essa é a medida que os demógrafos usam. Eles dizem que no Brasil e no Japão há uma diferença tremenda. No Japão você tem, num quilômetro quadrado, você tem 320 pessoas no Japão por quilômetro quadrado. E no Brasil, num quilômetro quadrado, você tem quanto? Você tem 20. Estão sentindo a diferença? No Japão, num quilômetro quadrado, você tem 320 pessoas por quilômetro quadrado. É fácil você entrar na internet e conferir esses dados. É fácil, entra no Google lá e coloca assim, demografia mundial. E ele vai dar esses dados país por país. E você vai ver que todos os países da América Latina não tem mais que 20 pessoas por quilômetro quadrado. Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, nós somos um continente vazio. Quando você vai para o Japão, você encontra 16 vezes mais gente por quilômetro quadrado. E eu estive no Japão. Eu não vi ninguém pedindo esmola no Japão. Eu não vi nenhum analfabeto no Japão. Eu não vi dengue no Japão. Eu não vi miséria no Japão. Que coisa impressionante. 65% da população japonesa tem curso superior. Com 320 pessoas por quilômetro quadrado. E nós aqui com 20 pessoas por quilômetro quadrado, quanto por cento da população brasileira tem curso superior? Não chega a 10%. Então cai por terra outra mentira. Cai por terra outra mentira de que um país para ser desenvolvido tem que ter pouca gente. Mentira! Mentira, porque o Japão tem muito mais gente, tem 16 vezes mais gente do que o Brasil, em termos proporcionais. E no Japão não tem miséria, no Japão não tem fome. O tsunami arrasou o Japão se reconstruiu num mês. Todas as estradas que o tsunami destruiu no Japão, depois de um mês, estavam prontinhas. E vem dizer para mim que para um país ser desenvolvido tem que ter pouca gente? Aqui, ó. Quais são os países que mais crescem no mundo hoje? Quais são os países que têm maior percentual de desenvolvimento no mundo hoje? Quais são? Índia e China. Tem crescimento da ordem de 7, 8, 9% ao ano. Quando aqui no Brasil nós estamos em 2% de crescimento, eles estão com 7, 8%. São os países mais populosos do mundo. A China e o Japão têm da ordem de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E nós aqui não chegamos a 200 milhões. É preciso entender. É preciso que a gente pense com a nossa cabeça. E a gente não fique pensando com essa cabeça da mídia mentirosa, da mídia guiada pelas as instituições que querem arrasar com a humanidade, querem que os pobres não tenham o direito de existir, como a Fundação Rockefeller, como a Fundação Ford e tantas outras fundações multinacionais, que querem ter o domínio do mundo, então não querem deixar as nações se desenvolverem, porque a maior riqueza de uma nação é o seu povo. A maior riqueza de uma nação, meus irmãos, não é o petróleo que está debaixo da terra. A maior riqueza de uma nação somos nós, as pessoas humanas, e aquilo que cada um de nós tem na sua cabeça.
ou seja, a sua educação, a sua cultura, a sua ciência, o seu desenvolvimento tecnológico. Nós não podemos ser escravizados por essa mentalidade mesquinha, que quer resolver os problemas da vida, eliminando a vida. Que coisa mais louca! A vida humana tem problema, então vamos resolver o problema da vida humana, vamos eliminar a vida, vamos aprovar o aborto, vamos aprovar a pílula do dia seguinte, abortiva, vamos aprovar a eutanásia para eliminar os velhos, vamos aprovar tudo que é método anticoncepcional, vamos aprovar tudo que elimina a vida, porque tem problema na vida. Então vamos resolver o problema da vida destruindo a vida. Sabe qual é o nome disso? Sabe como é que os papas chamaram isso? Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, o Papa Francisco. Sabe qual é o nome que dão para isso? Cultura da morte. Cultura da morte. Querem usar a morte para resolver o problema da vida. Tem cabimento um negócio desse? Meus irmãos, na filosofia, a gente usa uma comparação. Eu não sou filósofo, eu sou físico, sou matemático, mas eu leio um pouco de filosofia. Na filosofia existe uma comparação muito interessante, que é a seguinte: você tem 10 homens e você quer dar um chapéu, quer colocar um chapéu em cada cabeça desses homens. Mas você só tem 9 chapéus, e você tem 10 cabeças, mas toda cabeça tem que ficar com um chapéu, é a ordem, não pode ficar uma cabeça sem chapéu. Então você tem 2 alternativas: ou você arranja um chapéu a mais, e põe na cabeça daquele que está faltando, ou então você tem uma outra solução, você corta uma cabeça, aí fica cada cabeça com um chapéu. Estão entendendo? Qual é a opção que o mundo prefere? A opção que o mundo prefere é cortar uma cabeça. A igreja diz: não, vamos arranjar um chapéu a mais. Vamos atrás de um chapéu a mais, porque não se pode cortar a cabeça de ninguém, porque a morte não pode ser solução para os problemas da vida. Entenderam? Que bom que vocês entenderam. Então você está entendendo que muito mais do que eu falar do seu caso, dos seus filhos, eu quero falar do problema do mundo. Eu quero falar da lei de Deus. A lei de Deus é essa, meus irmãos: os filhos são uma bênção. E eu gostaria de testemunhar um pouco a vocês com a minha vida. Desculpe eu falar de mim, mas a gente conhece a vida da gente, né? Não se deve falar muito da vida dos outros, né? Eu tenho 5 filhos, todos já casados, formados, batizados, crismados, vacinados, e temos 10 netos. Não tem alegria maior na minha vida do que isso. Não tem. Que beleza a vida de uma família, meus irmãos, que beleza. Fiquei viúvo há pouco tempo, há 8 meses, 9 meses atrás. Não almoço mais na minha casa, porque os filhos disseram: não, pai, cada dia você vai almoçar na casa de um de nós. Segunda-feira na casa da Priscila, terça-feira na casa do Davi, quarta-feira na casa do Lucas, quinta-feira na casa do André, cada dia na casa de um filho. E sexta e sábado e domingo a gente almoça junto. Família, santuário da vida, patrimônio da humanidade. Eu fico pensando: oh meu Deus, se eu não tivesse esses filhos hoje, o que seria da minha vida? Entende? Eu digo a você que é casal jovem,
que ainda está na época de ter filhos, não tenha medo de ter filhos. A frase que o Papa João Paulo II mais repetiu no ano 2000, no Jubileu da Família, a frase que o Papa João Paulo II mais repetiu foi essa, guarda essa frase: não tenham medo da vida. O Papa disse para os casais: não tenham medo da vida. Vocês já viram falar de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja? A grande doutora da igreja, Santa Catarina de Sena. Morou na Itália, lá por volta do ano de 1370, por aí. Santa Catarina de Sena foi o 22º filho dos seus pais. Se os seus pais, quando tiveram o 21º filho, dissessem assim: não, chega, nós não teríamos a doutora da igreja, Santa Catarina de Sena. Estão entendendo? Eu não estou dizendo para você que você tem que ter 21 filhos, não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é belo. Eu costumo contar uma história. História com H, não é história com E. História com E é historinha inventada, né? História com H aconteceu. Aqui na minha cidade, bem pertinho da cidade de Lorena, a 15 quilômetros, tem uma senhora chamada Maria Guatura. Esses dias eu pedi para o jornalismo da Canção Nova ir lá na casa dela e fazer uma reportagem. Uma mulher de 92 anos. E quiseram saber por quê. Eu respondi: porque essa mulher tem 24 filhos. Dela, aliás, não, dela são 23, um é adotado. Teve 23 filhos e adotou um. A família Guatura. Inclusive tem uma parente deles que é consagrada aqui na Canção Nova. Essa mulher está viva e os seus 23 filhos estão vivos. De vez em quando eu encontro com um deles lá na cidade. Tem um que trabalha num posto de gasolina perto de casa. Eu digo: você, qual que você é? Ah, professor, eu sou o 17. Esses dias eu estava em São Paulo para pegar um ônibus da Aviação Cometa para vir para Lorena. Quando eu entrei no ônibus, quando eu entreguei a passagem para o motorista, ele disse: ô professor Felipe, que alegria eu poder levar o senhor para Lorena. Eu olhei no crachá dele aqui, Guatura. Ah, não vai falar que você é dos 24. Professor, eu sou o 18. É assim que ele se identifica. Essa mulher está com 92 anos, lúcida, tranquila, na Vila Geni, na cidade de Lorena. Eu não posso mentir aqui, porque eu sei que tem um monte de lorenenses escutando essa palestra. E ainda dizem que a maternidade faz mal para a mulher. 92 anos, 24 filhos, adotou um. Vocês estão vendo? Eu conheci o marido dela. O marido dela já morreu. Ele tinha um apelido. O apelido dela era Baracho. Não sei porquê, de onde é que veio esse apelido. Um dia eu conversava com ele, antes dele morrer, já morreu há um tempo. E o Baracho um dia disse para mim assim: olha, quando nasceu o meu 8º filho, 8º, eu estava tão mal das pernas, tão mal de bolso, que no dia que eu fui batizar a criança, o meu compadre, o padrinho da criança, falou para mim: Baracho, deixa eu levar essa criança para eu criar para você, Baracho. Quando você melhorar, eu devolvo ela para você. Ele contando para mim. E eu perguntei: e daí, Baracho? Daí? Daí que eu disse para ele: não, senhor, Deus dá, Deus cria, o problema é dele. Deus dá, Deus cria, o problema é dele. E o Baracho chegou nos 23. E eu perguntei para ele: mas como é que foi possível? Eu perguntei um dia para
para eles lá, né? Para o rapaz que trabalha perto da minha casa, no posto. Como é que foi possível a sua mãe dar à luz 23 vezes? Não, professor, ela não deu à luz 23 vezes, não. Ela só deu à luz 13 vezes. Mas como? Professor, muitas vezes foram gêmeos. São um punhado de gêmeos, professor. Vai ter fé assim lá na Terra Santa, né? Me fez lembrar aquela passagem que Jesus disse: nem em Israel eu vi tanta fé desse jeito. Quando Jesus viu aquele centurião, né? Que disse para ele: Senhor, eu não sou digno de entrar na minha morada. Diga apenas uma palavra e meu servo que está lá morrendo vai ser curado. Jesus disse: eu nunca vi tamanha fé nem em Israel. Eu olho para a dona Maria Guatura e digo: eu nunca vi tanta fé no Brasil. Você está entendendo? Eu não estou pedindo para você ter 24 filhos, não, fica calmo. Não estou pedindo isso, não. Mas eu estou pedindo uma coisa. Não faça um controle da natalidade exagerado, porque senão depois você vai se arrepender. Tenha todos os filhos que você puder criar. O que a igreja orienta? A coisa apertou. O marido perdeu o emprego. Estamos sem dinheiro. Não dá para ter filho agora. Ótimo. Faz o controle da natalidade por um período. A igreja não quer que faça vasectomia, a igreja não quer que faça laqueadura, porque é mutilação do ser humano. Já alguém fez? Eu não estou aqui atirando pedra, não. Se você fez, se arrependeu, se confesse e acabou. Eu não quero aqui provocar ferida em ninguém, machucar ninguém, não. Mas eu preciso ensinar o que a igreja manda ensinar. A igreja diz assim: se você precisa durante um período fazer o controle da natalidade, faça. A igreja recomenda que use o método natural, o método Billings, que a gente pode aprender a usar. A própria Canção Nova aqui tem uns especialistas que ensinam a usar o método Billings, os casais usam, né? A Bia, lá no Hospital Padre Pio, orienta os casais. A igreja pede. Aí melhorou, arranjou emprego, voltou, continua. Mas eu não sei o que vai ser do mundo amanhã, eu não sei o que vai ser do meu filho amanhã, eu não sei o que vai ser desse mundo. Para com isso. O amanhã você não é da sua conta. Da sua conta é o presente. O passado e o futuro não nos pertencem. E nenhum de nós pode dizer que o futuro vai ser pior do que hoje. O futuro está na mão de Deus. A igreja quer a paternidade responsável. Você tenha todos os filhos que você puder criar. Você sabe o que está errado, gente? O que está errado? O que está errado é que a coisa está de cabeça para baixo. Por que está de cabeça para baixo? Vocês vão entender com facilidade. Um dia um sujeito olhou para mim e disse assim: você é maluco de ter 5 filhos. Eu já contei a vocês aqui o que aquele russo, meu amigo, que teve na minha casa, o Bosnikov, disse para mim: você é maluco. Me lembro direitinho das palavras dele. You are a crazy man. Crazy man em inglês quer dizer você é um doido. Mas depois que ele viu a alegria das crianças, ele disse aquela frase que eu falei para vocês ontem, né? Your children are your richness. Os teus filhos são a tua riqueza. Ele disse que é um provérbio que citavam lá na União Soviética. Não tinha acabado a União Soviética ainda. Foi antes de acabar a União Soviética. Foi lá para volta de 1988, por aí, que ele teve na minha casa. Então vejam, é muito importante entender isso. O sujeito chegou para mim e disse: você é maluco ter cinco filhos? Eu digo: não, espera aí, eu sou professor universitário, eu ganho bem como professor universitário.
Porque eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu sou diretor da faculdade, eu tenho uma gratificação de função. Se eu não tiver 5, 6, 7 filhos, quem é que vai ter? É o meu funcionário que é vigia lá na portaria, ele que vai ter 5, 6 filhos ganhando o salário mínimo? Vocês estão entendendo? Mas o que acontece hoje? O que acontece hoje é que o Zé do capacete, que vive com salário mínimo, ou 2 salários mínimos, ele tem 4, 5 filhos. E você passa nas mansões ricas das grandes cidades e você não vê criança. Vocês sabiam que às vezes tem palacetes fechados nas grandes cidades, como em São Paulo, no bairro do Morumbi, que quando o casal morre fica para o governo, porque não tem herdeiro. Não tem herdeiro. Um casal que deixou fortuna, não tem para quem deixar, porque não tem filho. Então vocês estão vendo que não é falta de dinheiro, não é falta de alimento, não é falta de espaço, não é falta de água, não é falta de ar, é falta de amor. É falta de amor. O casal que não quer ter filho por comodismo, por egoísmo, não entendeu a lei de Deus. Não entendeu aquilo que Deus disse para o primeiro casal: multiplicai, como as pombas se multiplicam. Esses dias eu fiquei assustado. Aliás, foi ontem mesmo. Eu liguei um pouco lá a televisão, e aí passava uma reportagem aqui do Parque do Ibirapuera em São Paulo, no centro da maior cidade da América Latina. E sabe qual era o problema? O problema eram as capivaras. E por que o problema eram as capivaras? Porque as capivaras ficam soltas, e cada capivara, quando dá cria, é 8, 10 filhotinhos. E as capivaras estão tomando conta do Parque do Ibirapuera. Vocês estão vendo a força da vida? A força da vida. As pombas querem multiplicar, as capivaras querem multiplicar, mas o homem e a mulher não querem mais multiplicar. Gente, isso é muito sério. Você que é um casal cristão, bem casado, que ama a Deus, eu não vou dizer para um casal que vive brigando, vive se estapeando, não ama a Deus, eu não vou dizer para um casal desse ter filho, não, porque filho não é para sofrer, filho é para ser amado. Mas se você é um casal que se ama, um casal que entende que o amor é aquilo ali, como eu falava ontem, amar é dizer não para mim, para dizer sim para você, para o outro. Se você entende isso, não tenha medo de ter filho, não. Posso dizer uma coisa para você? É mais fácil um filho único passar fome nesta terra do que um dos 24 da Dona Maria Guatura passar fome nessa terra. Duvido. O catecismo da igreja diz exatamente essas palavras que eu vou dizer para vocês. O catecismo da igreja católica diz exatamente isso, que a igreja vê nas famílias numerosas um sinal da bênção de Deus e da generosidade dos pais. Eu até decorei o que o catecismo diz. A família, a igreja vê nas famílias numerosas um sinal da bênção de Deus e da generosidade dos pais, do amor dos pais para com Deus. Gente, para fechar esse pedaço da palestra, eu fecho com a frase do Papa João Paulo II: não tenham medo da vida, tenham medo da cultura da morte, não tenham medo da vida. É tão importante, gente, essa questão da multiplicação, que nos 10 mandamentos que Deus nos deu, um mandamento é para os pais: honrar
pai e mãe. E é interessante que é o primeiro mandamento da segunda tábua. Não sei se vocês já notaram, Deus entregou para Moisés 2 tábuas da lei. Uma tinha 3 palavras e a outra tinha 7. Por que essa diferença? Porque na primeira tábua estavam os direitos de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o domingo, os dias santos. Os 3 primeiros mandamentos, direitos de Deus. Depois, os direitos do homem. Aí o primeiro mandamento: honrar pai e mãe. Olha que coisa impressionante. Do amor aos homens, do amor ao próximo, o primeiro amor é o amor aos pais. Honrar pai e mãe. Depois vem os outros. Esse mandamento encabeça a segunda tábua. Depois vem os outros: não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Mas o primeiro é dos pais. E não sei se vocês já notaram que força tem esse mandamento. Deus diz assim: honrar pai e mãe. Gente, honrar é uma palavra muito forte. A palavra honrar quer dizer encher de honra. O que você faz quando você quer honrar, por exemplo, Nossa Senhora? Então você canta para ela, você coloca uma coroa de ouro na cabeça dela, você coloca rosas no pé dela. Não é assim que a gente honra Nossa Senhora? Honrar é respeitar, é amar, é servir. Quando a gente pega o livro do Eclesiástico, no capítulo 3, Eclesiástico 3, eu contei aqui no Eclesiástico 3, pelo menos 8 bênçãos, que Deus promete para o bom filho. Eu quero ler rapidamente para vocês verem que importância Deus dá ao pai e à mãe, porque Ele deu uma missão ao pai e à mãe extraordinária, a missão de educar os filhos, de gerar os filhos. Então Deus cobre o pai e a mãe de honra. E o Eclesiástico aqui no capítulo 3, o Eclesiástico diz assim: ouvi, meus filhos, os conselhos do vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Veja Deus dizendo para o filho: filho, você quer ser salvo? Você não quer ter uma vida desgraçada, uma vida na cadeia, uma vida no tóxico, uma vida na droga, uma vida de morte? Então, filho, ouça o conselho do seu pai e siga. Gente, muitos jovens arrebentam a sua vida porque não ouvem os conselhos de seus pais e não seguem o conselho de seus pais. Vocês já notaram que quando a televisão mostra uma cadeia, quem é que está atrás das grades? São velhos? Não, são jovens. 95% dos nossos presos têm menos de 30 anos de idade, são jovens. E por que são jovens? Porque não seguiram o conselho de seus pais. Então ele diz aqui: filhos, ouvi os conselhos do vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Vocês sabem o que mais dói no meu coração, gente? É saber que muita criança não tem pai. Não é que não tem pai porque o pai morreu, é porque o pai o abandonou. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil, a última vez, em 1997, lá no Maracanã, o Papa João Paulo II disse lá no Maracanã: jovens, foi uma palestra para os jovens à noite no Maracanã, não é? Ele disse: jovens, por causa do sexo livre, por causa do sexo fora do casamento, jovens, no Brasil há milhões
ou não, ele diz milhares de crianças órfãs de pais vivos. Eu fiquei com muita vergonha daquilo que o Papa falou. João Paulo II, no Maracanã, em 1997. Por causa da brincadeira com o sexo, por causa de brincar com o sexo, que é o produtor da vida, no Brasil existem milhares de crianças órfãs de pais vivos, sem vergonhas. Geraram seus filhos e não tiveram coragem de adotá-los. Eu posso chamar isso de homem? Ou será que é uma caricatura de homem? Que gera um filho numa mulher e depois não tem coragem de adotar esse filho. Você, rapaz, vai ser culpado se amanhã essa criança se perder na vida por falta de um pai. Gente, é muito triste isso. Mesmo tendo um pai, mesmo tendo um bom pai, muitas vezes uma criança se desorienta na vida. Imagina uma criança quando não tem o seu pai. Se o pai morreu, paciência. A mãe vai ter que se virar em pai e mãe. Mas a criança ser órfã de pai vivo, não dá para entender. Não dá para entender. Eu pergunto para você, você já viu uma galinha abandonar seu pintinho? Levanta a mão aqui, alguém que já viu uma vaca abandonar seu bezerrinho recém-nascido? Levanta a mão aqui, alguém que já viu uma cobra cascavel abandonar seu filhotinho? Eu estou vendo que ninguém levantou a mão aqui. E aqui há milhares de pessoas. As cobras não abandonam seu filho. Os animais não abandonam seus filhos. Mas o homem é capaz de abandonar o seu filho. É por isso, gente, que a humanidade sofre. Porque o salário do pecado é a morte. Eclesiastes diz aqui: filhos, ouvi os conselhos do vosso pai, não é? Segui-os de tal modo que sejais salvos, porque Deus quis honrar os pais pelos filhos, e cuidadosamente fortaleceu a autoridade da mãe sobre ele. A autoridade do pai e da mãe não é uma autoridade usurpada, é uma autoridade que vem do céu. Jesus disse para Pilatos: Pilatos, toda autoridade vem de Deus, Pilatos. Você, Pilatos, não teria nenhuma autoridade sobre mim, Pilatos. Você não poderia me condenar à cruz, Pilatos, se essa autoridade que você tem não viesse de Deus. Só que você está usando essa autoridade para a tua desgraça. E o Eclesiastes diz aqui que a autoridade do pai e da mãe é uma autoridade que vem de Deus, para que o pai e a mãe eduquem seu filho na lei de Deus. E ele continua dizendo aqui: quem honra sua mãe e seu pai é semelhante àquele que acumula um tesouro. Olha, veja as bênçãos que eu falei para vocês. Aquele que honra seu pai e a sua mãe é semelhante àquele que acumula um tesouro. Que tesouro é esse, gente? Bênçãos de Deus. E ele diz: quem honra seu pai achará alegria em seus filhos, será ouvido no dia da oração. Vejam, é bênção sobre bênção que Deus promete aqui para o bom filho. Ele diz aqui, é impressionante: quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Gente, não tem mais alegria maior que possa encher o coração de um pai do que o pai encontrar alegria nos seus filhos. Quanta alegria meus filhos me deram quando recebem um diploma de engenheiro, um diploma de médico, diploma de dentista, quando vai se casar, quando nasce um neto. Quantas alegrias um pai tem quando os filhos lhe dão alegria. E Deus promete ao bom filho, né? Quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos.
será ouvido no dia da oração. Está aqui o versículo 6. Oh, gente, o que mais a gente quer quando a gente reza é que a nossa oração suba ao céu e Deus ouça a nossa oração, não é isso? O Eclesiastes está dizendo: será ouvido no dia da oração. Quem honra seu pai gozará de vida longa. Outra bênção. Quem honra seu pai e sua mãe gozará de vida longa. Quem que aqui não quer ter vida longa? Vocês estão entendendo como é que Deus cobre o pai e a mãe de honra, e como é que Deus abençoa copiosamente o bom filho? Porque Deus estruturou, entendam isso, todo o seu plano, toda a humanidade, em cima do pai, da mãe e dos filhos. É por isso que Deus promete aqui no Eclesiástico 3, 8 bênçãos para o bom filho. Eu fico impressionado de ver aqui no final, eu não vou poder ler tudo, porque nós já estamos chegando ao final da nossa palestra, mas eu vejo aqui no final, o Eclesiastes dizendo assim: meu filho, ajuda a velhice do teu pai. Se seu espírito desfalecer, tenha paciência com ele. Não o desprezes porque te sentes forte, pois a tua caridade para com teu pai e a tua mãe não será esquecida por Deus. Não será esquecida por Deus. Ora, meus irmãos, se Jesus disse que nem um copo d'água que for dado a alguém por amor a Ele vai ficar sem recompensa, imagina o amor, a caridade para com os pais. Nunca Deus vai esquecer disso. E o Eclesiastes termina aqui de uma maneira muito bonita, dizendo assim: por teres suportado os defeitos de tua mãe e do teu pai. Eu acho muito forte essa palavra, suportado. Por teres suportado os defeitos de tua mãe, você te ha dado uma recompensa. Você aguentou aquela mulher chata, aquela mãe chata, às vezes ranzinza, aquele pai chato, você te ha dado uma recompensa. É fácil chamar um pai sereno, é fácil amar um pai que tem dinheiro, né? É fácil amar um pai que é carinhoso, amigo. Mas gente, é duro amar um pai que é drogado. É duro amar um pai que é um bêbado. É duro amar um pai que é grosso, que é estúpido. Mas Deus diz aqui, por teres suportado, a palavra é forte, os defeitos de tua mãe e do teu pai, você te ha dado uma recompensa. E qual é a recompensa? São 3, não é uma só não, são 3. Vejam as recompensas: lembrar-se-ão de ti no dia da aflição, tua casa tornar-se-á próspera na justiça, e teus pecados dissolver-se-ão como gelo debaixo do sol forte. Vocês estão vendo que coisa impressionante? Que coisa impressionante! Eu contei nesse Eclesiástico 3, 8 bênçãos, 8 bênçãos, que Deus promete, e Deus cumpre as suas promessas, para o bom filho. Ele termina dizendo uma coisa impressionante: Deus é realista. Deus sabe que tem pai que é muito chato. Deus sabe que tem pai que é injusto com o filho. Deus sabe que tem pai que é mau caráter. Então Deus fala assim: se você suportar os defeitos do teu pai, da tua mãe, eu vou te dar uma recompensa. E aí ele lasca 3 recompensas. Primeiro, tua casa tornar-se-á próspera na justiça. Quer dizer, tua casa será uma casa forte, santa. Justiça na Bíblia quer dizer santidade. José era um homem justo, homem santo. Tua casa
tornar-se-á próspera na justiça. Não é isso que a gente quer? Quando você estiver na aflição, alguém vai te socorrer. É a segunda promessa. Terceira promessa: teus pecados dissolver-se-ão assim como se fosse o gelo debaixo do sol forte. Quem que não quer isso? Deus olhar para os nossos pecados e os nossos pecados sumirem diante dos olhos de Deus. Quem que não quer isso? Vocês estão entendendo, gente, como é que Deus leva a sério a família? O pai, a mãe, os filhos. Eu não tenho tempo hoje de falar do capítulo 30 do Eclesiástico, que é o capítulo onde Deus fala para os pais. No capítulo 3, que eu desdobrei aqui, Deus fala para os filhos. No capítulo 3, mas eu queria que depois você lesse na sua casa do capítulo 30. Porque no capítulo 30 Deus fala para os pais. O título é esse: Educação dos Filhos. E ele diz lá: o pai que não corrige o seu filho não ama seu filho. O pai que não educa seu filho não ama seu filho. Por isso que Deus enche o bom filho de graças, porque Deus sabe a responsabilidade que colocou nos ombros dos pais. E Ele vai cobrar do pai, Ele vai cobrar da mãe, vai cobrar de nós. Porque Deus se chama Pai. Você já pensou que coisa bonita é essa? Quando Jesus veio dizer para nós quem é Deus. No Antigo Testamento eles não sabiam que Deus era Pai. No Antigo Testamento eles apenas chamavam Deus de Javé. Jesus disse: não, Abá, não é Javé, é Abá, Pai, Paizinho, Pai nosso, Pai nosso. Não é Pai meu só, é nosso que estás no céu. Gente, Deus quis que nós também fôssemos chamados de Pai. Vejam que beleza. Deus quis dar a paternidade através de nós. Esse é o plano de Deus. É a família, é o santuário da vida, é o patrimônio da humanidade. Amém. Só podemos cantar. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. CançãoNovaPlay.com. Assine já!